Olá, bom dia a todos. Hoje vamos ter mais uma live aqui no nosso Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Eu sou o conselheiro Vanderlei Nogueira, coordenador da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do CRC-RJ. Nossa comissão tem sido formada anualmente desde 2016 e neste ano, além dos colegas que já participavam, o conselheiro Marcos Giais, os profissionais Guilherme Soares, Gustavo Montes, Nelson Santos, Tânia Scher, este ano também fazem parte da comissão o conselheiro Alves e o profissional Elídio Freire Júnior. Cada ano, nossa comissão tem desenvolvido trabalhos e sempre na busca de aproximar mais o profissional da contabilidade nessa atividade ligada à prestação de contas dos partidos políticos e o próprio processo eleitoral. Neste momento de isolamento social, o Conselho tem se empenhado muito em diversas frentes, entre elas a de permanecer oferecendo capacitação, educação continuada aos nossos profissionais dos mais diversos setores em formatos não presenciais. Por isso, além dos nossos cursos EAD, que são pontuados para o Programa de Educação Continuada do CFC e estão disponíveis em nosso portal, estamos realizando diariamente transmissões ao vivo e em nossas redes sociais, debatendo assuntos relevantes para a categoria. Os profissionais que ainda não estão atualizados com o seu cadastro, façam a atualização do seu cadastro no CRC-RJ para poder receber as comunicações do Conselho com todo o calendário das lives, tá? Que são divulgados semanalmente. Será disponibilizado ao final deste evento um link para que possam inserir as informações para emissão do certificado de participação nesta live. Então, fiquem conosco até o final para acessar este link. Ele será divulgado aqui no chat, no canto direito, e ficará disponível para preenchimento por apenas 1 hora após o término desse nosso evento. Agora, podemos iniciar o nosso bate-papo, vamos dizer assim, né? Quero apresentar os nossos convidados de hoje, né? O nosso colega contador Elídio de Souza Freire Júnior, que é membro, como eu já disse, ingresso este ano, membro da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do CRC-RJ. É técnico de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio e foi coordenador de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por vários anos, e os colegas que militam nesta área já o conhecem. Também vão estar presentes nessa nossa live o advogado Márcio Alvim, que é coordenador do curso de Direito Eleitoral da Escola Superior de Advocacia e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro. Né? Sempre muito solícito, um grande parceiro, um grande amigo, que está sempre nos apoiando nessa interação entre as categorias contábil e do meio jurídico. Quero agradecer a presença de todos os colegas, né, que estão aqui acompanhando este nosso bate-papo, que, sem dúvida, vai agregar muito a todos os nossos profissionais. Com vocês, vou abrir essa nossa atividade, o espaço para a sua iniciação, né, o nosso colega Elídio Freire Júnior. Bom dia, Elídio. Bom dia, Márcio. Pode seguir, Elídio. Elídio, você está sem som, tem que botar o som. Desculpa aí, pessoal. Bom dia a todos, bom dia, Márcio, bom dia, Vanderlei, bom dia, meus amigos do Conselho Regional de Contabilidade, meus amigos contadores. E aí, né, sempre vai contar aí com advogado, amigos, colegas funcionários, e esperamos ter um bate-papo legal, né, sobre prestação de contas. Uns entendem que é um assunto maravilhoso, outros tedioso, mas a gente vai bater um papinho agora, uma coisa assim bem legal, tá? Que espero que todos se sintam confortáveis aí nesse dia 5 de junho.
E o que a gente vai conversar, o Vanderlei, é justamente de contas partidárias, né? Sobre a apresentação das contas anuais, que daqui a 25 dias, né, termina o prazo de apresentação das contas dos partidos políticos, tanto na esfera municipal, estadual ou nacional. E isso é muito importante porque o atraso acarreta, né, problema sobre distribuição de fundo partidário, problema com o partido, sobretudo agora que vai ter a eleição. Né? Isso impacta também no risco de candidatura um partido inadimplente. Tá? E para que serve, né, a prestação de contas? Né? O pessoal, mas para que serve a prestação de contas? A prestação de contas é para que justamente demonstrar do partido político, né, a origem dos recursos, suas receitas, suas arrecadações, doações, e em que ele aplica, né, a aplicação desses recursos, as despesas, né, sobre a parte administrativa, a manutenção do partido, as propagandas, instituições partidárias como um todo. Essa é a finalidade da prestação de contas, né? E ela não pode se furtar, porque nela envolve recursos públicos, né, cara? E pelo caráter republicano, todos devem prestar contas, né, de qualquer recurso que arrecade ou que receba. Né? Então, nós temos muita sensibilidade no assunto, porque de uns tempos para cá tem melhorado, né? Mas ficava naquela questão de para que serve a prestação de contas? É justamente para isso, para que todos conheçam, né, as receitas do partido, os seus recursos, e todos conheçam para que fim ele se destina, né? Ela se destina. Aí o pessoal pergunta, vem cá, mas como é que funciona isso, né? Funciona cada órgão partidário em seu nível, prestando contas à Justiça Eleitoral. Né? O Diretório Nacional presta contas para o TSE, né? E os partidos políticos regionais prestam contas ao TRE. Por sua vez, né, os diretórios municipais prestam contas às zonas eleitorais de cada município, ressaltando que há municípios que têm mais de uma zona eleitoral. Então, o prestador tem que saber qual é o juiz que recebe aquela prestação de contas, tá certo? Para isso... Só para poder ter ciência. No caso, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós sabemos que existem diversas zonas eleitorais por causa do tamanho desse seu colégio eleitoral. Existe uma zona específica que faz a recepção das prestações de contas dos diretórios municipais daqui do Rio, é isso? Perfeito. Geralmente, fica até fácil. Basta que o prestador verifique qual é a zona que tem o menor algarismo. Por exemplo, hoje, a zona de menor algarismo hoje é a quarta zona, já que a primeira, a segunda, a terceira foram extintas. Então, a quarta zona fica no Jardim Botânico. Em Niterói, fica na 71, aqui no centro de Niterói. Já em Nova Iguaçu, 7. Eu falo Nova Iguaçu porque eu quero homenagear a minha terra lá, né? Então, assim, em cada município, a pessoa tem que saber, né, o prestador, eles já estão acostumados com isso, mas para o novato, em cada município tem a zona. Existe um ato do TRE, o ato do presidente, né, 83 de 2000, que ali fala quais são as zonas respectivas que prestam contas. Tá? Então, para qualquer dúvida, pode dirigir para a gente essa pergunta, mas esse ato do presidente 83 de 2020, ele explica qual é a zona eleitoral que recebe em cada município que tem mais de uma zona a prestação de contas anual. Mas é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Acho que quem não souber tem que perguntar mesmo, entendeu? Esse ato é expedido anualmente pelo presidente do TRE? Anualmente, exatamente. Foi bom você falar. Todo ano o presidente ele expede o ato. Só que tem mais de 10 anos, né, que as zonas não mudam. O que teve de mudança, só ressalvando, é que houve agora um rezoneamento, né? Acho que foi em 2000 aí já não me falei, em 2018, 2017, aí já não sei mais, que algumas zonas foram extintas, né? Então, a pessoa tem que procurar, tá, mas para onde foi a zona lá de São João Meiti? Qual foi a zona que agora que está recebendo? É nesse ato que vai falar.
né? Qual é a zona respectiva. Isso é importante para que o prestador, né, não fique perdido, né? E, além do mais, a dúvida que causa, Vanderlei, é quem é obrigatório, né? Vem cá, mas eu sou obrigado a prestar contas? Eu não tive movimentação financeira, né? Existem vários diretórios municipais que não possuem movimentação financeira. E, para esses diretórios, também há uma obrigatoriedade deles prestarem contas. A diferença é que eles não vão prestar conta aquela completa, né? Todos aqueles demonstrativos, eles vão apresentar para o juízo uma declaração que ele não teve movimentação financeira, ou mesmo que ele não arrecadou bens corpóreos, no caso, né? Uma mesa, um computador, a cadeira. E ele faz essa declaração e apresenta ao juízo eleitoral. Essa é a diferença que ele fica com essa dúvida, né? Se ele tem que prestar contas ou não, tá? Mas tem que prestar contas, sim. Tá certo? E a dúvida também que fica é o seguinte: mas o partido o partido já não está mais vigente esse ano, né? O partido já não existe mais, o partido no município no ano de 2020. Mas se ele estava vigente em 2019, basta que um dia que ele fique vigente, né? Poxa, eu só fiquei um dia vigente, o partido, não sei qual foi a razão, né? O partido extinguiu, mas por causa desse um dia, ele vai ter que apresentar as contas, né? Ele não pode se cortar disso. Lídio, no caso, houve o período agora recente, houve um processo de fusão de alguns partidos, que houveram até mudança de nome e tal, fruto justamente dessas fusões. Aí o que acontece? Quando essa fusão ocorre no meio do exercício, como é que é feita essa prestação? Aí a legenda que sumiu, né? Isso. A fusão, como é que fica essa prestação? Quem tem que prestar contas? É o sucessor ou tem que fazer uma prestação separada? Como é que é isso? Não, é o sucessor que tem que fazer, né? A gente costuma falar, né, que quem recebe todo o bônus de ser presidente, né, recebe também a obrigação, o ônus de prestar contas. Então, na verdade, quem tem que prestar contas foi o sucessor, né? Foi o incorporador, a pessoa que assumiu. Então, se o partido mudou, havia 2 partidos, e agora só tem um, o existente, é que vai prestar conta de todo o período. Logicamente, isso não é costume, mas aí eu já adianto a todo mundo. As pessoas não têm esse costume de que quando eu recebo um partido, né, o Alvin a gente é bem certo disso, né, Alvin? O partido que recebe o outro, ele tem que tomar as contas do antecessor dele. Não é só pegar, não, agora sou o presidente do partido. Ele tem que perguntar, vem cá, cadê o livro contábil? Nós tínhamos conta bancária, né? Cadê os documentos fiscais até agora? Então, cabe ao sucessor pegar todos esses documentos, né? E também assinar um termo, fazer aquela, como o pessoal fala no governo, como é que é? Essa passagem do... Transição. Né, a transição. A transição. E não pode só assim pegar o partido e pronto, né? Há uma obrigatoriedade. Fala, Alvin. Inclusive, bom dia a todos. Inclusive, já houve um caso concreto, Vanderlei, por conta no TSE da incorporação do Patriota o PRP, o antigo PRP foi incorporado pelo Patriotas. Então, decidiu o TSE, essa incorporação foi para fins de cláusula de barreira, para que o Patriota fizesse jus ao recebimento do fundo. Só que, como o Elídio colocou, aquela incorporação resultou de que o incorporador Patriotas tem assumido as dívidas que eram do PRP. Então, como o Elídio falou, tem o ônus e o bônus, né? Aquele que incorpora ou vem a se fundir vão unir forças, mas também vão unir dívidas. E é legal também, o Vanderlei, que sempre no balcão, né, quando eu trabalhava lá no TRE, vem aquela história. Estão me ouvindo bem, então, né? Sim, perfeito. Aí vem aquela história de que, mas eu assumi o partido agora, eu não sei onde está o livro, eu não sei onde estão os documentos. Sem essa, isso não, desculpe a palavra, né? Isso não cola mais, né? O partido
o presidente assume com o tesoureiro, ele tem que ele verificar se o partido tem CNPJ, se o CNPJ está ativo, se não existe uma obrigação fiscal né, nesse CNPJ, como é que está a conta bancária, vamos até o banco verificar se a conta, né, como é que eu faço para movimentar a partir de agora essa conta bancária, e todos esses problemas de pedir uma certidão de enterro teor lá do cartório de registro civil para saber como é que estão os livros contábeis, como é que está a prestação, né? Verificar quem foi o contador da época, quem foi o advogado. Você vê que existe toda uma, né, um trabalho a ser feito e não só aquela glória só do presidente, né? Ele tem todo um trabalho para fazer, né? Comemore, mas no dia seguinte, né, ele tem esse trabalho, que é super perigoso essa questão, tá? E, assim, é muito preocupante esse momento, porque a gente está vendo aí, o Alvin está vendo, vários partidos que estão sem prestar contas há muito tempo, né? Houve agora uma, vamos botar assim, um perdão, né, do TSE de que o partido que não tenha prestado contas, por força até da decisão do doutor Gilmar Mendes, do STF, né? Aquela liminar que ele deu, que você tem que ter um processo específico para você suspender o partido, mas se não fosse isso, haveria vários partidos hoje com problemas, né, Alvin? De não poder hoje lançar um candidato. Tem partidos que têm 10, 12 prestações de contas que não foram feitas. Né? Então, assim, há todo um perigo disso. Poderia comprometer até a formação da nominata, né? Exatamente. Quer dizer, como é que você vai registrar um candidato se o teu partido está com problema, né? Se ele está suspenso no TRE, se o teu CNPJ está lá cheio de problemas fiscais. São essas condições que, quando a pessoa assume, vale a pena ele, sim, antes de assumir ou logo após, ele também recorreu ao presidente lá do diretório regional, né? Ele ia em uma instância superior e, assim, pedir ajuda quanto a isso. Porque, às vezes, vai ter que até ajuizar uma ação contra o ex-presidente sobre guarda de documentação, guarda de livro. Isso pode gerar até uma ação, né, de prestação de serviço na área civil, né? Não sei se é isso, acho que esse é o nome, Alpinho, é uma prestação de contas, né? Sobre essa documentação. Sim, sim, seria uma ação de prestação de contas lá com base no direito civil, no Código de Processo, tem previsão. É muito comum, inclusive. É todo um perigo, né? E agora também, assim, esse ano, a novidade é que até o ano passado a prestação de contas ela era apresentada até o dia 30 de abril, né? Aí eu não sei quais foram as razões, mas foram razões boas, né? Você transferiu para o dia 30 de junho. Com isso, nós tivemos um ganho, porque até 30 de abril o contador está desesperado, né? O teu amigo, meu amigo Saulo, que está vendo a live, ele fica desesperado porque tem o imposto de renda da pessoa física, né? Então, descolou. Isso foi muito bom. Descolou o imposto de renda da pessoa física com a prestação de conta do partido político. Embora esse ano, né, juntou tudo de novo por causa da Covid, da pandemia, né? E isso foi a boa. Por conta disso, né? Exato. Muita expectativa sobre o que iria acontecer, né? Com relação ao andamento dessa pandemia e o que a Justiça Eleitoral e o próprio Congresso iam fazer com relação ao processo eleitoral, né? E mais também, e é legal porque o SPED contábil, né, que o contador prepara para mandar para a Receita Federal, ele era até 31 de maio, né? E, assim, agora não precisa matar em cima, ou seja, você presta contas à Receita Federal, você encaminha a escrituração digital, e aí você já vai ter aquele comprovante de remessa à Receita Federal que tem que constar da prestação de contas. Então, foi uma bola dentro, né? Uma bola Sim. excelente de ter deslocado para 30 de junho. Né? Foi muito boa essa questão. Entendeu? Você quer falar, Alvin? Tá. E aí fica aquela questão, né, que rolou maior dúvida, né, que está rolando na net, né? Tá, mas ano passado houve uma nova resolução de prestação de contas, foi a 23.604. E já havia 23.546 de 2017.
Aí a pergunta que, assim, ficamos no ar. Qual é a prestação de contas que vale, né, para contador e para advogado? Inicialmente, que eu vou falar, para nós contadores, nós temos que nos guiar da resolução 23546 de 2017. Ou seja, os documentos que têm que ser apresentados são aqueles documentos previstos na 23546. Lá no seu artigo 29, né? Tem que apresentar toda aquela documentação, porque na 23604 modifica um pouco, né, a documentação. Por exemplo, né, a demonstração dos fluxos de caixa, que é um demonstrativo contábil, já não há mais previsão na nova resolução, só havia na anterior. Só então ele deve ser apresentado, né? Para essa agora tem que apresentar. Deve ser apresentado para esta, né? Na nova não tem o balanço patrimonial nem a demonstração do resultado, que compõe a prestação de contas, tá certo? Mas a obrigação fiscal continua. Mas para fins de prestação de contas, da 19, que vai ser apresentado agora 30 de junho, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do tem que ser apresentado. Por quê? Porque o artigo 29 pede, tá certo? Já no ano que vem, né, se não mudar, né, eles não serão mais apresentados. O Alvin já vai falar sobre essas questões procedimentais, que são importantes, né? Mas é muito importante falar isso, que o contador, atenção, contadores, vocês vão se guiar, né, para fins de documentação a serem apresentadas na 23546 de 2017, né? Vão buscar toda aquela documentação do SPCA, né, aqueles demonstrativos que são emitidos pelo SPCA, vão imprimi-los, né? Vai ter que ter assinatura correspondente lá, a norma fala quem tem que assinar, o contador, advogado, presidente do partido, tesoureiro, né? Você vai a cada uma assinar, digitalizar e entregar para o advogado, para que o advogado faça a autuação. Fora os documentos, né? O extrato bancário, né? o comprovante de remessa à Receita Federal, os documentos elencados lá no artigo 29. Como são vários, vamos olhar um por um, vamos ticando um por um para não haver erro quanto a isso. Tá? Eu acho que isso é muito importante dessa situação, porque na norma atual fala em autuação automática, que só haverá autuação automática ano que vem. Tá certo? Acho que esse é o meu recado que eu queria dar para o pessoal, né? Eu não tenho assim, vou deixar à disposição agora, né? Das perguntas, acho que é posterior, né? E quem vai falar agora é o Alvin, né, Alvin? O som, Alvin. Alvin, Meu som ok? Agora tá perfeito. Obrigado. Bom, Vanderlei, primeiro agradeço mais uma vez o convite. Aliás, não é um convite, é uma convocação. Muito honrado de mais uma vez estar aqui junto ao CRC. Agradeço o convite a você, ao meu amigo Ilídio, ao Nelson, Tereza Scher, meu amigo Gustavo, presidente Ladeira. Nesse que é um trabalho complexo, né? O trabalho de prestação de contas eleitorais, eu digo aqui, sem o menor medo de querer diminuir o papel da advocacia, o advogado é um coadjuvante, né? Agora, um trabalho completamente em que um depende do outro. O advogado mais preparado do mundo em matéria eleitoral não vai conseguir prestar o devido serviço se o contador contratado não conhecer as resoluções do TSE. E, por outro lado, também, o contador mais metódico, mais organizado, mais competente, também não vai conseguir êxito se, por acaso, o advogado contratado para funcionar na prestação de contas não conhecer o rito do processo eleitoral, não conhecer a celeridade dos processos eleitorais. Isso é muito comum. Então, como o Ilídio destacou, a resolução que normatiza as prestações de contas de partido político é a resolução 23604, que é do final do ano passado. Então, primeiro aqui que eu queria destacar é quem representa um partido numa prestação de contas. O presidente e o tesoureiro, certo?
Então, muita gente boa se confunde, e essa é uma questão do dia a dia. Você, advogado, vai ter que colher assinatura em nome do partido, o partido vai lhe otorgar uma procuração, o presidente vai te otorgar uma procuração na pessoa física dele, e o tesoureiro devidamente registrado vai também otorgar uma procuração ao advogado. Então, são 3 instrumentos, tá? Lembrando que não há nenhum óbice que sejam advogados diferentes. Então, não há nenhum impedimento em que o partido contrate o advogado A e o presidente, na sua pessoa física, contrata o advogado B, ou o tesoureiro o advogado C. Não há nenhum impedimento. E quero aqui também destacar, isso é muito importante, há uma certa recalcitrância dos dirigentes partidários em darem a devida importância à prestação de contas. Isso porque já se vão 10 anos, os processos de prestação de contas ganharam natureza jurisdicional. Então, até 2009, o processo de prestação de contas era um processo administrativo. Se discutia naquela época até se cabia recurso quanto à decisão que desaprovava contas. Mas desde 2010, repito, lá se vão 10 anos, eles passaram a ter natureza jurisdicional. E por ter natureza jurisdicional, é por isso que é obrigatória a constituição de um advogado. Né? A natureza dessa ação, eles são processos jurisdicionais de natureza voluntária. Só para bem, em regra voluntária. Pode ser contenciosa se houver impugnação, vou falar daqui a pouquinho. Mas são processos de jurisdição voluntária. Só para dar um exemplo, a quem não está muito afeito ao tema, como se fosse, por exemplo, um inventário, certo? Um processo de jurisdição voluntária. Você não tem autor e réu. É o caso da prestação de contas. Então, é obrigatório, por ser um processo jurisdicional, que o partido, o presidente e o tesoureiro estejam assistidos por advogado. Isso está lá no artigo 31, no inciso 2 da resolução 23.604. Contudo, como eu disse, pode ser o caso, né, que haja uma impugnação com relação àquela prestação de contas. Então, nesse caso de impugnação, essa demanda deixaria de ter natureza de jurisdição voluntária e passaria a ter natureza contenciosa, ou seja, você teria ali a figura do impugnante e do impugnado, autor e réu. Tá? Aonde está essa previsão? Está no parágrafo 2º, que quem é que pode impugnar contas de um partido? O Ministério Público Eleitoral e qualquer outra agremiação partidária. Então, vamos aqui pensar, vamos dar um exemplo bastante caricato do que seria a possibilidade de impugnação de uma prestação de contas. Vamos pensar no seguinte. Eu, presidente do partido B, fui olhar ali, né, como você sabe, as prestações de contas é publicado um edital. Então, eu pesquisei ali no Diário Eu, que sou curioso, olho o Diário de Justiça todo dia do TRE, e vi que foi publicado ali o seu balanço contábil. Então, vamos supor que o partido A tenha declarado que arrecadou só, sei lá, R$10 mil no exercício de 2009. Só que eu, que estou atento, sei que ali na rua 1º de Março, prédio daquele do lado do CRC, aqui no centro do Rio, o partido B, ou partido A, tem ali uma sede. Então, olha assim, olha só, como é que esses caras alugaram aquela sede, que deve ter, o aluguel deve ser caro, e ele está declarando que gastou somente R$5 mil? Tem contabilização paralela. Eu vou impugnar. Esse seria um caso bem caricato da gente poder enxergar o que seria um caso de um partido impugnar a prestação de contas de outro. O mesmo para o Ministério Público Eleitoral. Nesse caso, está aqui disposto no parágrafo 3º do artigo 31 da... Eu vou citar aqui alguns artigos, vão ser sempre da resolução 23.604. Isso vai estar aqui no parágrafo 3º do artigo 31, que no caso de impugnação, abre-se um prazo de 15 dias para apresentação de defesa preliminar e apresentação também requerimento de diligências sob pena de preclusão. E eu vou falar bastante sobre preclusão aqui nessa breve fala. Bom,
o parágrafo 5º diz o seguinte, do artigo 31, que se não houver impugnação, não significa que as contas estão devidamente prestadas, que as contas estão ok. Não. O que significa que... Exatamente. Não é nenhum salvo-conduto, não é nenhum... Não aprovadas, não é isso? Exatamente. Nem aprovadas nem reprovadas. Né? Como eu disse, esse prazo de impugnação é um prazo de 5 dias contado da publicação do edital. Né? Então, se não houver impugnação de qualquer parte, não significa nem terra arrasada, nem que não vai haver nenhum tropeço ali no decorrer da análise daquelas contas. Perfeito. Então, passo aqui já para o artigo 35, que diz relação com ao exame preliminar das contas. E aqui é bastante interessante, quando no parágrafo 1º do artigo 35, disse o seguinte: no exame preliminar, a unidade técnica não procede à análise individuada dos comprovantes de receitas e gastos. Então, olha que interessante. O que entendo eu, Ilídio está muito mais treinado para isso. Talvez o que seja essa análise preliminar. Tem balanço contábil, tem livro diário, tem aquelas peças obrigatórias. É meramente um checklist de documentos sem análise pormenorizada. Tá? Se por acaso o cartório eleitoral, o órgão técnico, constatar que falta um documento, ele vai intimar a agremiação partidária para que no prazo de 20 dias sane essa irregularidade. Aí aqui 20 dias corridos. Oi? São 20 dias corridos, né? 20 dias corridos, boa colocação, porque no direito eleitoral, Vanderlei e Lídio, queridos amigos, não vale aquela regra do Código de Processo Civil de 2015, em que os prazos são contados em dias úteis. Não, salvo o melhor juízo, talvez seja o artigo 219 do CPC. Na seara eleitoral, os prazos são contados de forma corrida, salvo ali se o primeiro dia após a publicação do prazo, por exemplo, uma publicação na sexta-feira, aí sim a regra de processo civil, que ele passa a contar no primeiro dia útil subsequente. Mas vamos pensar numa publicação, numa abertura de prazo na quinta-feira, que mata todo advogado de raiva. O prazo vai começar a contar na sexta-feira e o o sábado e domingo contam para fins de cômputo do prazo. Ou seja, isso porque o processo eleitoral tem por característica, a celeridade. Eu discordo, tenho uma posição pessoal, que fora do período eleitoral não haveria nenhum prejuízo para a celeridade do processo eleitoral que se aplicasse a regra do Código de Processo. Mas não contem com isso. Não contem com isso. Como a gente costuma brincar, advogados e contadores eleitorais, para eles não tem recesso do final do ano, não tem sequer a pandemia. Inclusive tem advogado que gostava de quando a intimação era na sexta, porque daria tempo dele, sábado e domingo, não atender cliente, né? E se debruçar sobre as contas. É interessante isso. Vai entender que o cara gosta, né? Imagina. Exato. Mas é a chance que ele tem de trabalhar, né? Exatamente. Então, esse prazo aqui do parágrafo 3º do artigo 35, ele é um prazo de 20 dias contados aí na forma de dias, são dias corridos. Foi boa, pertinente a colocação do Vanderlei. E aqui, tem já aqui no inciso 1º, como eu disse, a análise preliminar ela não entra em detalhe. Tá? Agora, se depois desse prazo de 20 dias a agremiação se quedar inerte, o inciso 1º do artigo 35, inciso 1, já prevê aqui um julgamento preliminar. Inclusive, disse aqui que o juiz poderá julgar não prestadas as contas quando não houver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação. Ou seja, não apresentei documento obrigatório, fui intimado e não apresentei. Já tem aqui logo de cara uma possibilidade de julgamento antecipado da lide. E que todos sabem agora, inclusive com previsão de cancelamento de anotação de órgão partidário,
proibição de recebimento do fundo, enfim, é draconiano, né, essa sentença, essa decisão de contas não prestadas. O inciso 2 diz que presente elementos, inciso 2 do artigo 35, se tiverem presentes elementos mínimos relativos à aplicação do fundo, o processo segue. Mas aqui, no parágrafo 5º, tem de novo uma nova possibilidade de sanção, vamos assim dizer. Diz o seguinte, o parágrafo 5º. Na hipótese de prosseguimento do feito, o juiz ou relator pode, em decisão fundamentada, determinar a imediata suspensão do repasse do fundo. Então, vamos pensar o seguinte. Olha, caiu em diligência. A parte juntou, eram ali 10 itens em diligência, ele juntou 6. Não cumpriu de forma devida, integral, o que o cartório eleitoral determinou. Mas também não é o caso de não prestados, não é o caso de julgamento antecipado. Mas, por outro lado, há aqui uma possibilidade de aplicação de uma decisão de caráter interlocutório, mas uma decisão que realmente pode engessar o partido político, que é essa previsão de imediata suspensão do repasse das cotas do fundo. E aqui tem uma dramaticidade, porque, pelo seguinte, mais à frente, na resolução, essa decisão, por ter natureza interlocutória, ela não é recorrível de imediato. Ou seja, salvo se for algo muito absurdo, se toda a documentação solicitada tivesse sido anexada ao processo, o partido não pode sequer, que se vê aqui atingido por uma decisão, vou chamar de caráter liminar dessa, ele não pode sequer recorrer naquele momento. Então, ele já vai ficar logo no início da análise da prestação de contas impedido de receber recurso do fundo. Então, aqui prossigo e vou aqui para o artigo 36, quando ele diz lá, constatada a conformidade, enfim, aqui seria o caso em que vai seguir-se a análise da prestação de contas, com ou sem suspensão do repasse. E aqui eu destaco o inciso 5º do artigo 36, a linha A, quando ele diz o seguinte, olha, na análise das contas anuais, vão se observar os limites previstos no artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos e os seguintes gastos. E eu destaco aqui travou um pouquinho, vou... Tá. Quero deixar esclarecido ao público aqui que nós estamos, como todos sabem, nós estamos numa live, transmissões remotas e, eventualmente, acontecem essas quedas de sinal, de conexão, né? Em nome do Conselho e em nome de todos nós aqui, pedimos desculpa por eventuais falhas que possam ocorrer durante a transmissão. Tá ok, gente? Pode seguir aí. Diz aqui que há que ser observado o limite de pagamento de pessoal a qualquer título. Então, quando passa o pagamento de pessoal, eu destaco que lá na lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096, diz que os órgãos estadual e municipal, que é o nosso enfoque aqui, eles têm um limite de teto com gasto com pessoal. Então, os órgãos municipais e estaduais podem gastar com pessoal somente até 60%. É até bastante generoso. Qual que é o espírito da norma aqui? Impedir eventual cooptação. Imagina se eu não tivesse nenhuma limitação, que eu pudesse gastar 100% do fundo partidário com contratação de pessoal. Isso poderia dar aso a que eu cooptasse as forças políticas, eu ia empregar todo mundo no diretório para poder me valer da posição de presidente para ali fazer uma cooptação política que, obviamente, tecnicamente não é uma compra de voto, mas pode até configurar um abuso de poder. Então, órgãos estaduais e municipais só podem gastar até o limite de 60% com gasto de pessoal. E aqui nesse item, eu destaco, para quem vai começar a militar agora no direito eleitoral,
o direito eleitoral ele é bastante específico, porque ele tem uma influência muito grande da jurisprudência. A jurisprudência é fonte de direito, né? Mas como a lei eleitoral ela é muito dinâmica, quase que muda toda a eleição, os julgados do TRE e principalmente do TSE exercem muita influência. Então, aqui eu destaco um julgamento do TSE, foi um recurso especial 22.390, 22.390, que diz ser lícita a remuneração de dirigente partidário, desde que essa contraprestação seja proporcional à responsabilidade do cargo. Então, para quem conhece atividade partidária, eu acho que essa decisão é acertada. Para quem conhece atividade partidária, você pensa num secretário de um diretório estadual. Esse sujeito trabalha 24 horas do dia dele em prol da atividade política, né? Ele abre mão das atividades profissionais para se dedicar ali à atividade partidária. Então, nada mais natural que ele seja remunerado. Agora, por óbvio, né? Esse próprio precedente diz que isso tem que dar de forma correspondente à responsabilidade do cargo, certo? E isso vai ficar, por óbvio, a análise de cada caso concreto. E aqui prossigo e vou para o artigo também muito pertinente, ainda no artigo 36, lá no parágrafo 5º. Olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 36. Ele diz que poderá se determinar a requisição de informações que envolvam a quebra do sigilo fiscal do prestador de serviços ou de terceiros, que somente pode ser realizada após prévia e fundamentada decisão do relator. Então, aqui, uma previsão expressa de quebra de sigilo fiscal do partido e de um terceiro. Vamos esse é de qual ato? É de qual ato esse? Ele está no artigo 36, no parágrafo 5º, da 23.604. 23.604, tá. Tá? Então, diz aqui, requisições de informação que envolvam quebra de sigilo do prestador, partido, né? Ou de terceiros, que somente pode ser realizado após prévia e fundamentada decisão do juiz e relator. Vamos pensar aqui um caso bem esdrúxulo. No bojo daquela prestação de contas, e Vanderlei, por favor, pode ir controlando meu tempo, tá? Ok. Tá? No bojo da prestação de contas, o partido apresenta uma nota fiscal oriunda de gastos com uma gráfica, com material gráfico, de R$100 mil, tá? R$100 mil. Aí, a equipe da COSEP, lá, treinada pelo Ilídio, sempre muito atenta, observa que o número daquela nota fiscal é 01. Tá? O partido ali, aquela gráfica emitiu 3 notas fiscais, a nota 01, 02 e 03. Então, isso já dá o seguinte indício, olha, esse cara só tirou nota para o partido. Será que ele não fez nenhum outro material gráfico? Aí, eu analista de contas, curioso e diligente, eu vou no Google Earth e vou procurar saber onde fica o endereço daquela gráfica. Aí vejo lá, né, Lídio, que aquela gráfica que emitiu uma nota de R$100 mil, ela fica numa casa, numa comunidade, ela fica num sobrado. Então, há ali um indício, esse seria um indício claro de que há ali uma contabilização ilegal de recurso do fundo partidário. É típico caso de fraude, ela tem aparência de ilegalidade, mas ali há indícios de que aquele serviço de fato não tenha sido prestado. Inclusive, aquela nota fiscal ali, inclusive, pode servir, como se diz no dia a dia, para esquentar, de repente, o recurso recursos que sejam destinados de forma ilegal.
Você vê a sequência toda, só você verificar se a sequência dessa numeração fiscal logo inicial, como você não falou, 01, 02, 03, você faz a consulta no cadastro CNPJ, a firma é novinha, acabou de ser criada, aí já fica... Exatamente. CNPJ, exatamente. É criada um mês antes da contratação do serviço. Entendeu? E ele só tem um fornecedor, né? Ele só tem aquela pessoa. Fornecedor. Né? Vou fazer uma intervenção aqui rapidinho, Alvin, sem querer te destruir. É só para a gente não quebrar o protocolo aqui, né? É que a equipe técnica comandada por mim outrora, né? Vamos colocar aí agora a equipe técnica agora comandada pela nossa amiga Lia, né? A Elizabeth. É a Lia que está lá agora? O time é forte lá. O time é forte porque você tem a Elizabeth, que já tem um bom tempo, secretária de controle interno, você tem a Lia, que foi chefe, agora está comandando, dama de... Né, tecnicamente irrepreensível, né? E o Emanuel, né, que vocês todos conhecem, o Emanuel e o John Sander, né? Só para assim não quebrar o protocolo, né? Porque às vezes as pessoas confundem, mas diz, não, já saí do TRE, né? Saí em janeiro. Não, e mas aí está sendo comandada pelos meus amigos. Mas eu coloquei no pretérito. Sim, mas meus amigos, a Lia, né? O John Sander, Emanuel, Elizabeth, que mandam um beijo, né? Certamente alguém deve estar vendo. Um beijo para todo mundo lá. Aliás, eu mando um beijo também, mas essa é uma piada pronta, enquanto aqui representante da classe dos advogados, que eu não podia deixar de fazer, é normal, né? Que ali nem sempre os pareceres da COSEP são alvo da alegria e da compreensão dos advogados. Mas isso é obviamente uma brincadeira, porque o tratamento é muito respeitoso e muito legal. Agora, de vez em quando tem uma canelada, mas é normal, né? Mas esse caso que eu citei é um caso extremo, mas é um caso que, nesse cenário, nesse recorte, poderia fundamentar uma quebra de sigilo. Né? Poderia que o juiz, meu amigo, ou de repente na forma prévia, vamos requisitar para o prestador de serviço, para essa gráfica, apresenta o balanço contábil, apresenta todas as notas que emitiu. Se não tem fraude. Se não tem fraude, é o que você falou. Você só tem um cliente. Você foi constituído uma semana antes da contratação de serviço. Você nunca tirou nenhuma nota. Você não tem sequer um galpão aqui. Você não tem sequer, não cabe um maquinário para prestar esse serviço. Até possivelmente tem todos os indícios de prova que poderiam até ensejar a quebra do sigilo. E aqui, seguindo, o sexto diz que concluído o exame do caput, tá? O caput é o primeiro parecer. O processo vai ser disponibilizado ao Ministério Público. E ontem eu comentava, né, Lídio, quando a gente estava fazendo a prévia aqui desse nosso encontro, como essa resolução ela é densa. Essa resolução 23.604 ela é densa. Ela é de cognição ampla, porque ela dá um prazo aqui, dias, para que o Ministério Público possa se pronunciar sobre possíveis irregularidades. Depois vai dar mais prazo. Eu estou correndo aqui e vou tentar trazer todos eles. Mas o Ministério Público tem 30 dias para análise do primeiro parecer. Então, seguindo, parágrafo 7º, após a manifestação do MP, serão intimados para se pronunciar sobre as falhas indicadas. Oportunidade aí por simetria. Os partidos terão também, parágrafo 7º, do artigo 36, terão 30 dias para apresentar esclarecimentos. Aqui diz o seguinte, esse prazo também bastante pertinente. Além das providências provistas, aqui eu estou falando do parágrafo 8º do 36. A autoridade judicial pode, de ofício, ou seja, sem requerimento de ninguém, ou mediante indicação ou solicitação da unidade técnica, do MPE, do impugnante, se houver, do partido, determinar diligências que reputar necessárias. Aí aqui, Lídio, eu faço um link na sua fala. O que seria uma diligência, de repente, necessária? Intimar o antigo presidente da agremiação a apresentar determinado documento. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Você apresentou sua prestação de contas
e o advogado constituído botou lá na petição que o contrato de locação, ou o livro contábil, ou o diário de obra, não sei se houve alguma obra naquela sede, o antigo presidente levou com ele. Tá? Tem um e-mail aqui, documentei, tá? Tem um e-mail, mandei uma R, o cara não respondeu, virou meu inimigo, tá? Ficou chateado por ter perdido o protagonismo. E eu indiquei ali ao relator, ou o Ministério Público, às vezes, porque aqui prevê, inclusive, de ofício, sem requerimento de ninguém, que se possam estipular prazos de diligências. Esse prazo seria de 30 dias. Aí, olha só, querido Vanderlei, querido Lídio, o que diz o artigo, o parágrafo 9º, ainda do 36. O não atendimento por terceiros, aí estou dando aqui o exemplo de um ex-dirigente partidário, das diligências determinadas pelo juiz do relator, pode sujeitar o infrator à sanção prevista do artigo 347 do Código Eleitoral. Artigo 347 é crime de desobediência. Tá? Lá no Código Eleitoral, ele reproduz o crime de desobediência do Código Penal. Então, inclusive aqui, eu, terceiro, que devidamente intimado não apresente uma documentação que foi determinada pelo juízo, eu posso incorrer, inclusive, a responder um crime de desobediência. Está aqui expresso no parágrafo 9º. Tá? Ok. Então, aqui, já quase que encaixando para o fim, vocês veem como é que ela é densa, o Ilídio? E eu estou aqui há quase 20 minutos falando só de um artigo. Eu estou nos parágrafos do artigo exatamente 36. isso, você não anda. E é bom que seja assim, Márcio, porque assim, as pessoas não têm esse costume de ler essa resolução, entendeu, Vanderlei? Uhum. Eu já sei, não sabe nada, a gente lê todo dia, toda hora essa resolução. Como ela é densa. E a gente não, assim, tem que fazer uma fluxogramação, preparar detalhes, assim, tem vários artigos, e todos eles capciosos, né? Não, é um perigo danado. E o que você falou da questão da fiscal de obra aí, sobre você fiscalizar, hoje em dia, isso é bom ilustrar, a Justiça Eleitoral, quando ela examina as contas, ela tem uma preocupação hoje muito séria. Não é somente uma nota fiscal, não é somente um recibo. Ela quer saber se aquele serviço ou aquele material foi efetivamente entregue. Entendeu, Vanderlei? Não é mais assim, não, a nota fiscal está aí. Não, vem cá, mas que prova tem essa? Quem fez esse serviço? Como é que foi essa consultoria? Quais são os outros documentos que você corroboram, né, a prestação do serviço? Tem que ter materialidade, né? E a norma fala exatamente, né, a efetiva prestação do serviço ou a efetiva né, a aquisição do material. Então, assim, há uma preocupação muito séria, né, e o Rio de Janeiro capitania bem isso, né, o TRL tem essa preocupação. Vem cá, mas a efetividade desse assunto aqui, cadê? Me traga documento. Você tem um vídeo que prova isso, você fez um congresso, né? Você tem um vídeo, você tem foto, você tem uma ata de reunião, né? Houve uma prévia, né? uma prévia comunicação às pessoas que pudessem participar, ou foi só para poucas pessoas que puderam? Então, essa questão que você falou, Márcio, é interessante, né? Da efetiva prestação do serviço ou da efetiva aquisição do material. Isso é o que pega toda essa resolução. É o que está assim, a meio dos olhos agora, né? Do exame. Tomar todo cuidado com isso e ser o mais verdadeiro possível. Então, e aqui é importante você falar isso, porque aqui, como eu disse, eu estou só trabalhando nos parágrafos do artigo 36. E aqui é relevantíssimo. Se você ver o parágrafo 10º e o parágrafo 11º, eles têm no primeiro momento, eles parecem até contraditórios, mas não são. Porque o parágrafo 10º diz o seguinte: órgão partidário pode apresentar documento hábil a esclarecer questionamento da Justiça Eleitoral ou sanear irregularidade a qualquer tempo, enquanto não transitada. Tá? Então, isso é sempre um lema dos advogados, que processo de prestação de contas é processo de jurisdição voluntária, eu posso juntar documento a qualquer tempo. Agora, vem um parágrafo 11º e diz o seguinte:
o direito garantido no parágrafo 10º não se aplica na hipótese do não atendimento do órgão partidário da diligência determinada pelo juízo do relator. Então, tem uma possível aparente antinomia, porque o parágrafo anterior diz que eu posso juntar a qualquer tempo, enquanto não transitado em julgado. Aí, aqui, o parágrafo seguinte cria uma regra expressa de preclusão, que essa regra não se aplica se você não tiver atendido às diligências. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo claro. Caiu em diligência um depósito que não obedeceu à regra do TED, tá? da transferência eletrônica, que só pode ser feita, qualquer transferência eletrônica, seja de R$ 1.064, só pode ser feita mediante TED. Vamos supor que tenha havido uma transferência de um cheque que não estava cruzado nem era nominal, em tese, uma transferência mediante cheque. Isso cai em diligência, tá? E eu me pronuncio no prazo de diligências. Eu me pronuncio, eu junto ali o extrato do doador, tá? Eu me manifesto, tá? Só que a microfilmagem do cheque, a cópia do cheque não ficaram prontos naquele prazo de diligência. Então, como eu não me quedei inerte, isso significa dizer que, para fins de esclarecimentos complementares, eu posso juntar essa documentação a qualquer tempo. Agora, lendo aqui o parágrafo 11º, se eu não falar nada no prazo de diligências, precluiu o meu prazo de apresentar documentos. E isso é relevantíssimo, porque vamos supor, estou falando aqui da doação mediante terceiro, mas vamos supor que seja uma irregularidade no uso do fundo, contratação de cabo eleitoral, tá? Fiz um evento partidário, me pediram, o órgão técnico identificou uma impropriedade, eu paguei com dinheiro do fundo, o órgão técnico entendeu uma propriedade e eu não juntei documento, tá? Nem apresentei nenhum esclarecimento. Se eu perder esse prazo de diligências, eu não posso juntar documento depois. Então, pense bem, às vezes eu junto um documento que comprova a regularidade daquele gasto, mas se eu, como estou fazendo de forma intempestiva, isso não vai elidir a determinação de recolhimento de valor ao tesouro. Então, querido Vanderlei, querido Ilídio, antes de abrir para a pergunta, como eu disse, essa resolução ela é muito densa, ela é muito complexa. Da decisão, né, são 3 as hipóteses. Você tem a hipótese de contas julgadas não prestadas, tem um caso de aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento ao tesouro, ou ainda o caso de contas desaprovadas, com ou sem determinação de recolhimento ao tesouro. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui aberto às perguntas, porque realmente, como vocês viram, essa é uma resolução de ampla, tem rito processual marcado muito de forma precisa. Como eu disse, ela é de cognição plena, né? Ela tem 3 ou 4 ritos processuais. Mas agradeço aí as colocações, meu amigo. Perfeito. Deixa eu só... tem várias perguntas vindo aqui, né? Que vieram aqui do nosso público, né? Acho que, porventura, por conta do nosso tempo aqui, a gente não conseguir responder aqui de pronto, nós vamos compartilhar aqui também com os nossos debatedores, com o Elídio e com o Márcio, tá? Vou destacar algumas perguntas aqui, só para lembrar que nós estamos trabalhando com duas resoluções do TSE. A 23546, que trata das prestações de conta desses 2019 e 2018, e a que o Márcio expôs mais, né, que foi a 23604, que são das contas para o exercício desse ano de 2020, que vão ser prestadas em 2021. Não é isso, Elídio? Sim, isso. Sobre o aspecto, sobre aquela questão da documentação, né? Então, eu sempre brinco o seguinte: contador vai obedecer a 23546. Os advogados, com a exceção do 30 caput, que ele que vai ter que autuar a prestação de contas, o resto ele obedece a 23604 sobre os aspectos processuais. Isso aqui é interessante. Então, fica fácil. O contador pega a 23546 e o advogado pega a 23604.
para esse exercício de 2019. Perfeito. Houve uma pergunta aqui da colega, Ana Paula Pimentel, perguntando se teria como receber material. Eu não sei se o Márcio tem algum material para deixar depois disponível para os participantes aqui, ou o Elídio. Vocês teriam material também para que a gente poderia depois disponibilizar para os interessados? Teriam, né? Tem. A gente até pode brincar, né? Que o material é a resolução, né? Mas eu tenho aqui eu fiz assim, tipo uma síntese da resolução, né? E eu tenho certeza que o Márcio ele se preocupou muito com os aspectos normativos, porque para o advogado não pode vazar um detalhezinho de nada, né? E eu sempre oriento, Vanderlei, que as pessoas que estão começando, até mesmo os anteriores, que procurem um curso. Né? Existem vários cursos no mercado, procurem, se especializem, leia a resolução. Volta e meia, né, no YouTube, existem pessoas, né, com gratuidade, né, explicando sobre esse material. Vários profissionais de contabilidade, vários profissionais do direito. Né? Não é por falta de dinheiro que o cara não vai fazer o curso. Então, acho que ele tem que se especializar, tem que buscar informação, tem que, como diz o Alvin, né, nós temos que apanhar e levantar. Né? Não adianta ele tem que buscar, mas o meu tem uma síntese do que tem que ser apresentado, eu posso depois disponibilizar sim. Certo. Tá bom? Tem uma pergunta aqui do Fábio Codian, que pergunta como é que vai ser dada entrada nesses processos, uma vez que os cartórios estão fechados. Como é que está sendo isso? Márcio pode responder essa pergunta. Flávio, através do processo judicial eletrônico, tá? Um advogado habilitado vai ter que ter um token ali, é fácil, né? Todo advogado hoje tem que ter o token, sua inscrição. Se ele não tiver, ele vai cadastrar o token dele no site do TRE. Isso hoje você não tem mais nada só para fazer um link. Por exemplo, o STF já se pronunciou que já nesse cenário de pandemia, que, por exemplo, os prazos de desincompatibilização e de filiação partidária foram mantidos. Porque hoje, filiação partidária você faz online e desincompatibilização você manda um e-mail para o teu órgão de lotação e pronto. É um formulário online. Você não precisa de ir fisicamente. A mesma coisa para os processos de prestação de contas. Como ele é um processo judicial eletrônico, esse quadro que nós estamos vivendo não impede, não suspende o prazo de forma alguma, tá? Obviamente, se você não puder juntar alguma documentação, e é plausível que não vá se ter acesso, de repente, a algum documento físico, aí você, na própria apresentação da prestação de contas, você faz ali um arrazoado e protesta pela juntada suplementar. Mas o fato do cartório fisicamente estar fechado não impede nada, porque é via processo judicial eletrônico. Perfeito. Só aproveitando, Márcio, tem uma pergunta do Francisco Jorge. E qual é o prazo legal de guarda dessa documentação? Tem que esperar, por exemplo, quando acabou, o tribunal julgou e já vai para arquivamento tem que se restringir até a conclusão do julgamento ou tem que ter um prazo maior de guarda dessa documentação que foi usada para a prestação de contas? Francisco, eu não me lembro em qual artigo está, mas o prazo é de 5 anos, tá? Não me lembro isso em qual artigo está, mas o prazo legal de guarda é de 5 anos. 5 anos, certo. Tem uma pergunta aqui, eu acho que o Elírio pode ajudar nessa pergunta, do Gerry, dizendo que ele foi alterar o nome do partido e o endereço no CNPJ. Só que antes teria que se fazer a viabilidade, né? E o RCPJ informou para ele que não é com eles a viabilidade, né? Que não está atendendo o partido. Eu acho que essa questão de alteração do nome, primeiro tem que ser um ato da direção nacional, não é isso, Elírio? Como é que é isso? Sim, primeiro, assim, todo diretório, né, o diretório municipal, quem faz a designação do diretório municipal é o diretório estadual. Então, ele tem que procurar o pessoal do diretório estadual para poder, primeiro, né, que ele chama de SGIP, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Então, primeiro ele faz a regularização da justiça e depois ele leva a Receita. Essa questão da viabilidade, por força da nova resolução,
melhor, por força da reforma eleitoral, existe todo um procedimento cartorial dessa questão da viabilidade, anotação no cartório de registro civil, né? Que o partido tem que estar anotado no registro civil. E isso aí ele vai ter que pegar a resolução e vai ter que dar uma olhadinha. No site, até posso também deixar disponibilizado, existe um link daquele tipo um, como é que se fala isso? De um conselho dos registros, né? Tipo de um site que ele explica toda essa questão, tá? Eu até posso também já deixar disponível, que eu tenho, tá? É tipo um instituto, entendeu, Vanderlei? Que trata da união dos cartórios de registro. Tem sim, tem a questão da viabilidade, quando não tem partido do município, tem a questão do partido estar registrado no cartório, né, naquele cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tem todas essas questões, sim. Está na norma e eu posso deixar disponível, tá, aí para o CRC essa informação desse Instituto de Registro de Notas. Tá? Perfeito, perfeito. Nós já estamos caminhando para o nosso final aqui da nossa live. Eu vou abrir um espaço agora para as considerações finais, né? Lembrando, os colegas que ainda queiram fazer perguntas podem deixar aqui no chat, nós vamos encaminhar, tanto para o Elídio quanto para o Márcio. Eu peço apenas que quem ainda for formular pergunta, indique de quem queira receber a resposta, e nós vamos deixar o material, como já foi falado, vamos deixar o material disponível também para os participantes. Ok? Considerações finais primeiro do Eli e depois o do Márcio. Pessoal, o que eu falei, né? Assim, hoje não existe mais aquele incauto, né? O marujo que não conhecia o mar. Isso não existe mais para a prestação de contas. Eu quero ser contador, quero ser contabilista de partido político, eu quero ser contabilista de candidato. Eu tenho de me informar, eu tenho de ir ao CRC, entendeu? Eu tenho de procurar um profissional, eu tenho que procurar um curso, eu tenho de ler, né? Existem, inclusive, livros. Então, o que eu deixo o recado final é que procurem, né, se aperfeiçoar, né? Já não existe, mas já não cola mais a questão que é que eu sou novato. Isso fica feio até para a classe contábil quanto para a parte jurídica, né? Fica feio essa pessoa diz, mas eu sou novato, sim, é novato, mas, né, tem que procurar se especializar, tá? E aí vocês procurem no mercado, né? Existem uma gama de cursos que falam sobre isso, curso online, curso presencial, existe livro, existe a própria norma, leia a própria norma. Pegue, hoje em dia, Vanderlei, o processo eletrônico. Então, pegue o processo eletrônico do ano anterior e faça um estudo sobre ele. Veja como é que o contador apresentou as peças, vê como é que o advogado, né, falou no processo. Então, o processo eletrônico desde 2017, já no TSE, acho que é 2015, 2016, você consegue ver, né, como é que é o processo, como é que se trabalha no ramo. O que não vale é você ir no balcão do TRE sem saber nada, que lá não é o local para aprender, né? O local de aprender é aqui fora. Lógico, o TRE, os cartórios, têm uma simpatia de esclarecer, mas o melhor mesmo, para especialização, procure um curso, procure a literatura, procure no YouTube, né? É o que a gente costuma falar, né? No meio, se vira, irmão, se vira, mas vai. E o CRC também está de portas abertas, né? E de mais nada, Vanderlei, eu queria mandar um abraço aí para a minha equipe da comissão, né? Que é você, que é o nosso representante, o meu amigo Nelson, né? O Guilherme, o Gustavo, a Tânia, o Dias, o Alves. Então, assim, um abraço para todo mundo, né? E um especial para baixo da minha Baixada Fluminense, né? Para os meus familiares de Nova Iguaçu, lá, né? De Nilópolis, né? Que eu acho que eu represento um pouquinho bem essa rapaziada. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Obrigado aí pela paciência que tivemos aí com esse assunto tão técnico, né? E que vale a pena a gente sempre estar falando. Certo, com certeza. É um assunto que não se esgota, né? A necessidade de leitura e acompanhamento constante, no mínimo, né? Como o Elídio mesmo falou, acompanhar as resoluções. Já, o primeiro passo é para quem queira se inteirar do assunto, é pegar as duas últimas resoluções do TSE com relação a essas prestações de conta, né? Pegar a 23546
e a 23.604, fazer aquele comparativo, fazer a tabelinha, comparando uma com a diferenciação de uma para outra, as principais mudanças, né? E também acompanhar os sites da Justiça Eleitoral, né? Que sempre tem aquela parte de notícia lá que sempre saem informações também. E ficar também acompanhando aqui os nossos informes aqui do site do CRC nas redes sociais. Né? Passar a palavra para o nosso amigo Márcio, mais uma vez agradecendo, Márcio, por sua gentil participação, sempre solícito, sempre amigo, contribuindo aqui, né, nessa parceria nossa entre a classe contábil e os advogados, né, para a gente caminhar juntos para poder fazer o melhor para ambas as categorias. Está com a palavra aí o amigo. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez a honraria, mais uma vez agradeço a você, ao Nelson, que é um apaixonado pelo tema, Tânia Scher, meu amigo Gustavão lá, Gustavo Montes, ao Ilídio. Estendo aqui esse agradecimento ao corpo instrutivo, técnico, representado aí pela pessoa da Lia, sempre muito diligente, apesar de exigente. Muito obrigado, realmente não existe, como eu disse, volto ao início da minha fala, até pelo o nome da ação, né? Prestação de contas, o advogado é o coadjuvante, mas, por outro lado, ele é a interface entre o trabalho do contador e o órgão, e o tribunal, seja o órgão de contas, o Ministério Público Eleitoral, o juiz, o relator. Então, como a gente viu aqui muito brevemente, sem menor sombra de dúvida, sem ficar enfadonho, eu tenho certeza que teria temas de complexidade para se tratar, de repente, em 2 horas, né? Mas aí num seminário, num caso à parte, esse não é um ambiente. Mas fica claro que o que eu poderia falar para os meus amigos contadores? Por óbvio, eu não vou exigir de vocês que queiram impor ao cliente a contratação de uma venda casada. Mas é um serviço que está tão entrelaçado entre o contador e o advogado, que, torno a dizer o que eu disse na minha introdução, procurem conversar com o cliente e, se você já tiver uma relação prévia de confiança, de repente até participar do processo de escolha e contratação do advogado. Porque, como a gente viu aqui, a 23.604 é uma resolução densa, um rito processual detalhado, mastigado, bem marcado, tem possibilidade de julgamento antecipado da lide, tem possibilidade de suspensão liminar de repasse do fundo, tem possibilidade de quebra de sigilo bancário e, por fim, ela tem possibilidade de aplicação da devolução de valores ao fundo. Agora, não mais se suspende o repasse, mas se faz uma glosa ali. E o dinheiro do fundo partidário é aquilo que mantém o partido no dia a dia, né? É aquilo que serve para pagar o aluguel, o salário dos funcionários, a conta de luz, enfim. É a manutenção do partido. Então, às vezes, uma glosa num valor, de qualquer valor que seja, sem a menor sombra de dúvida, todos os diretórios estaduais trabalham com orçamento muito apertado, sem a menor sombra de dúvida. Todos os diretórios estão ali no limite, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer glosa pode significar, inclusive, uma demissão ou um despejo, né? Então, é por isso, eu até falava com ele de ontem, talvez isso não aconteça entre os contadores, mas em processo de prestação de contas, acontece com relação aos advogados, que às vezes o presidente do partido contrata, não, é só para assinar. Não é só para assinar. Como eu disse, é um processo jurisdicional, você vai estar outorgado, vai atuar, as publicações vão sair no seu nome, como você, com base na sua pergunta, os prazos são corridos e as sanções são severas. Então, procurem sempre, se houver, obviamente, essa possibilidade, ao participar e opinar da escolha da contratação do advogado, porque esse vai ser um trabalho completamente feito a 4 mãos. Esse é o recado que eu deixo para os meus amigos contadores e, mais uma vez, muito honrado pelo convite.
Perfeito. Em nome de toda a comissão de contabilidade eleitoral e partidária aqui do Conselho, né, agradecendo a presença de ambos os colegas, nossos agradecimentos profundos também ao nosso presidente do CRC, Samir, que está mantendo, prestigiando, valorizando o nosso trabalho enquanto comissão, o conjunto dos conselheiros efetivos e suplentes, em especial um abraço ao vice-presidente do interior, Rafael Machado, o conjunto de delegados do Conselho e todo o corpo funcional do CRC-RJ, que tem, mesmo remotamente, tem ajudado a dar continuidade a todo esse trabalho que o Conselho tem feito de continuar fazendo sua função, né, de capacitar, divulgar e melhorar a formação dos nossos profissionais, mesmo diante de todo esse quadro de pandemia. Um sincero agradecimento a todos, né, por todo esse trabalho, né? Lembrando, mais uma vez, que o material ficará disponibilizado para os participantes, né? Para acompanharem mais lives como essa, também a gente pede para que as pessoas se inscrevam, né, no canal do CRC-RJ e sigam também o nosso conselho nas redes sociais e também no site www.crc.org.br. Por fim, lembramos também que no chat, do lado direito da tela, nós vamos colocar um link para preenchimento das informações para emissão de certificado desta live. Esse link ficará disponível por 1 hora após a conclusão deste nosso evento, né? Quero mandar um abraço fraterno para os colegas também da comissão, né, que participam também. Toda semana a gente ali à noite faz nossas reuniõezinhas, né, e estamos fazendo também toda uma programação de outras atividades que nós vamos fazer ao longo desse ano. Havia uma programação inicial, mas como todos nós fomos pegos por essa pandemia, né, estamos sendo levados a nos reinventar, todos os setores da sociedade. E com o CRC também não está sendo diferente, tenho certeza que estamos conseguindo desempenhar bem o nosso papel. Quero agradecer, muito obrigado, Elídio, por ter passado esse seu conhecimento para nós, e também o Márcio, por esse nosso bate-papo, por essa nossa live aqui no canal do CRC-RJ aqui no YouTube. Quero mandar um abraço para todos, muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e cuidem-se. Tá bom? Um abraço. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado.